E hoje eu vou ensinar você a como encontrar o tipo de profissão que a pessoa com quem você vai se casar vai desempenhar no seu mapa astral pela astrologia sideral. Então, se você ficou curioso, venha comigo pro vídeo. O seu mapa astral é como um bolo dividido em 12 fatias e cada fatia representa uma área específica da vida. Então, a quarta fatia do bolo tem relação com a casa 4, que tem relação com a profissão, com a ocupação do seu cônjuge, da pessoa com quem você vai se casar. Então, você precisa descobrir qual é o signo que ocupa a casa 4. E para isso você precisa saber qual é o seu signo ascendente ou constelação ascendente pela astrologia sideral. Eu devo alertar vocês que esta aula é baseada única e exclusivamente no seu mapa pela astrologia sideral. Então, em 95% dos casos, o seu ascendente pelo mapa da astrologia tropical vai mudar quando calculado pela astrologia sideral. Se você tem ascendente em Virgem pela astrologia tropical, na astrologia sideral você provavelmente vai ter ascendente em Leão. Caso você ainda não conheça seu signo ascendente, mapa astral pela astrologia sideral, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular as coisas. Neste exemplo, vamos utilizar o mapa do norte da Índia, que é lido em sentido anti-horário. Aqui nós vemos o grifo do signo de Leão. E o signo de Leão, ele está na mesma caixinha que o número 1. Então, significa que o signo que ocupa a casa 1 é Leão. E a casa 1 é como se fosse o ascendente. Não é exatamente o ascendente, mas é como se fosse o ascendente. Então, essa pessoa indica que ela tem atitudes de leão. Ela tem a pele de uma pessoa de leão. Ela veste essa personalidade. E o leão é regido pelo sol. Então, a pessoa com ascendente em leão, ela se torna o sol. É o astro que representa ela no mapa inteiro. E então, a casa 10, contada a partir do ascendente, representa o meio do céu. E então, o meio do céu é a sua carreira, a sua profissão, o resultado do seu karma, o que você vai se tornar, onde você vai estar mais tempo na sua vida. Então, existe na astrologia o conceito de casas derivadas, que é conhecido na astrologia védica como Bhavat Bhavan. E este conceito diz que as casas têm significados ocultos. Isso é fascinante porque existem várias maneiras, você vai descobrir que existem várias maneiras, níveis diferentes de ler uma casa. Então, se a casa 1 representa o seu cônjuge, se a casa 1 representa você, a casa 7 vai representar o seu cônjuge, é o descendente, é o signo em oposição ao signo ascendente. E qual é o signo em oposição a Leão? É Aquário. Então, a pessoa com ascendente em Leão, ela vai sempre buscar características aquarianas numa outra pessoa. Ela sente muita atração por características de Aquário. Aquário é regido pelo Saturno. Então, a pessoa com ascendente em Leão, ela busca Saturno no outro. E então, se você contar 10 casas de distância da casa 7, na contagem você vai estacionar onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na casa 4. Então a casa 4 fica representando a carreira do seu cônjuge. Existe uma relação de complementariedade aqui. Se a casa 1 representa você, a casa 7 representa seu cônjuge. Se a casa 10 representa a sua carreira, a casa 4 vai representar a carreira do seu cônjuge, porque é a 10ª casa contada a partir da casa 7. E qual é o grifo que nós vemos aqui? É o grifo de Escorpião. Então significa que o signo que ocupa a casa 4, ou fundo do céu, é o signo de Escorpião. E então, qual é o planeta que rege Escorpião? Para responder essa pergunta, eu vou tentar
englobar todas as vertentes de astrologia. O signo de Escorpião é regido por 3 planetas: Marte, Plutão e o nó do sul da Lua, que é conhecido na astrologia védica como o Ketu. O Marte é um astro visível a olho nu. A gente consegue encontrar Marte a olho nu, então ele representa aspectos visíveis e conscientes do Escorpião. E já o Plutão é representado por esses 2 grifos, dependendo do software de astrologia que você esteja usando. Ele está muito distante, ele é invisível a olho nu. Então, o Plutão ele rege coisas inconscientes ou invisíveis de Escorpião. Então, ele não pode indicar a carreira do cônjuge, porque a carreira do cônjuge é uma coisa concreta e palpável. E já o Ketu, ele é chamado de regente kármico do Escorpião. E o Ketu, ele não é de fato um planeta, ele é uma sombra no espaço, um eclipse. Ele se comporta por associação, ele não tem identidade própria, ele não rege formas físicas. Então, de todos estes planetas, o único que rege formas físicas é Marte. Então, a gente vai eleger Marte como o dispositor de Escorpião e o dispositor da casa 4. E quando eu falo dispositor, eu quero dizer o planeta regente de Escorpião, o planeta regente da casa 4. Planeta dispositor da casa 4. E na astrologia sideral, assim como na astrologia védica, nós sempre preservamos a regência antiga. Você vai sempre utilizar o Marte como sendo o dispositor oficial de Escorpião. Porque se você tentar usar esses outros planetas, você vai destruir o sistema. Então, o Marte vai representar a carreira do seu cônjuge. Você deve buscar qual casa está o Marte. Porque se o Marte estiver, por exemplo, na casa 4, indica que o seu cônjuge vai ter uma carreira estilo casa 4. Ela pode ser uma designer de interiores ou um designer de interiores. Pode ser uma pessoa que trabalha numa imobiliária, porque a casa 4 rege essas coisas. Se você tiver o Marte na casa 8, pode indicar que ela ou ele vai trabalhar com profissões a ver com crise, ou que o seu cônjuge tenha muitas crises na carreira. A casa é um nível de interpretar a situação. Um outro nível é qual é o signo que se encontra o Marte. Porque se você tiver, por exemplo, Marte em Câncer, indica que o seu cônjuge vai trabalhar com profissões cancerianas, a ver com acolhimento. O signo descreve moderadamente a profissão do cônjuge. Vai ser o nakshatra que rege, que descreve cirurgicamente, o que eu quero dizer, a profissão do cônjuge. E no signo de Câncer existem 3 nakshatras: Punarvasu, Pusha e Aslesha. Vamos supor que você tenha seu Marte natal em Aslesha, para alguém com ascendente em Câncer, ascendente em Leão, Marte em Aslesha. Isso significa que a carreira do seu cônjuge vai ter características de Aslesha. Pode indicar que o seu cônjuge trabalha como psicólogo, como psiquiatra, como um terapeuta, como uma pessoa que prescreve drogas. Porque toda divindade, todo nakshatra é regido por uma divindade. E a divindade de Aslesha é a forma deificada das serpentes, que são as nagas ou sarpas, conhecidas entre os Vedas. E então as cobras têm associação com tabus, que têm associação com temas obscuros, escondidos e dolorosos. E é justamente esses temas que terapeutas, psiquiatras lidam cotidianamente. Então, a carreira do seu cônjuge vai ter
muita referência com a divindade de Aslesha. Então você deve investigar qual é a história por trás das nagas. Você já deve ter ouvido falar que Aslesha é regido por Mercúrio. Então isso significa que a carreira do seu cônjuge vai ter características de Mercúrio? Não é bem isso, porque Mercúrio rege o Mahadasha de Aslesha. E ele não é específico para descrever o viés da carreira do cônjuge. É a divindade que é específica para descrever isso. Uma outra coisa que você pode analisar é quais são os trânsitos que estão acontecendo em cima do Marte, para quem tem ascendente em Leão, porque vai afetar a carreira do seu cônjuge. Principalmente trânsito de planetas lentos, como Saturno, Rahu, Ketu. Trânsito de planetas na casa 4 também vão influenciar. Assim como planetas na casa 4 vão influenciar a carreira do seu cônjuge. Então vamos supor que você tenha Saturno natal na casa 4. Indica que o seu cônjuge vai trabalhar com pessoas mais velhas, com pessoas idosas. É uma maneira de interpretar. A outra coisa é qual é o Mahadasha que você está passando. Porque se a pessoa tem ascendente em Leão e ela está passando pelo Mahadasha de Marte, significa que os temas da casa 4 vão ser necessariamente ativados. Então vão haver grandes mudanças na carreira do cônjuge. Uma outra maneira de você analisar a situação é ver como está o estado da casa 4 no seu Navansha. Porque o Navansha, ele representa o desdobramento da sua história de vida. Então, muitas pessoas me perguntam quando é que o Navansha é ativado. Na minha opinião, o Navansha é ativado no momento em que você se casa. Se você se casou, o Navansha vai ser ativado. Então você deve olhar qual é o estado da casa 4 lá, quais são os planetas que estão na casa 4, o regente da casa 4, ele está em qual signo, em qual nakshatra, que ele vai dizer qual vai ser de fato a carreira final do seu cônjuge ao longo da sua vida, tá certo? Então eu espero que você tenha aprendido uma coisa nova hoje. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!